seria como você escapa dessa alienação, Aham. né? Acho que é nesse Aham. sentido, né? Então, pessoal, até 20 anos de idade, eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu era um cara totalmente... Assim, eu achava maneiro. Não era que eu achava livro palhaçada, eu achava legal, mas eu não conseguia parar e sentar para ler, eu achava chato. E aí, o que acontece? Como é que eu me libertei dessa alienação total? Vou contar a minha história, minha sessão de descarrego nesse sentido. Vai. Eu queria fazer medicina. Aí eu tentei vestibular uma vez, não passei. Aí na segunda, acho que eu não passei também. Na terceira, minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente namora desde o colégio, ela passou para comunicação na Federal do Rio de Janeiro. E aí ela falou um dia, pô, vem aí, vai assistir a aula aqui, qualquer um entra, o professor nem olha e tal. Falei, vou aí assistir uma aula. Cara, me amarrei na aula. Era aula do professor chamado José Argolo, era um jornalista investigativo. E ele, era a época da guerra do Iraque, né? Ele começou a falar da guerra do Iraque, assim, eu estava minimamente informado, né? Aí ele falou, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido o monopólio, uma mídia monopolizar vários ramos do jornalismo, né? Mídia impressa, televisão, rádio. Aí ninguém comentava na aula. Eu, sem ser aluno, levantei e falei, professor, mas não tem a AOL Time Warner, que é a American Online Time Warner, que os caras têm revista, tem televisão. Como é que pode? Ele, pô, agora tu me pegou. Aí eu falei, pô, eu nem sou aluno. Aí eu achei aquilo maneiro. Eu falei, eu quero fazer jornalismo, meu irmão, que esse papo tá muito legal. Só que aí o que aconteceu? Aí eu fiz o vestibular para medicina e para jornalismo e para produção cultural. Logo 3. Aí não passei para medicina, tipo era 300 vagas, fiquei 600. Passei para jornalismo na Federal do Rio de Janeiro e nesse ano que eu passei, que acho que foi o ano 2000 ou 2002, tava mais concorrido que medicina no FRJ, uma loucura. Aí falei, cara, acho que eu não vou passar não, né? Passei. Tu é um pouquinho mais velho que eu, porque em 2000 eu tava fazendo o próprio Cefet, pra fazer o ensino médio. Eu sou de 82, você é de quanto? Eu sou de 85, tu é um pouquinho mais velho que eu. Só um pouquinho. Não parece, mas... Graças a Deus. Aí, cara, passei para jornalismo, passei para produção cultural. Cara, na produção cultural, então, foi sensacional, porque era aula de história da arte, teoria da arte, crítica de arte, arquitetura. E tinha até um aluno figura lá, o Thiago, que era um moleque louro de olho azul, mas era dread, né? E aí, assim, o moleque tava out sempre, né? Sempre drogado, né? Aí ele sentava lá no fundo e ficava só na dele lá. Aí um dia o professor tava dando aula de... acho que era História da Arte. Aí ele falou assim, vocês já viram na Ilíada ou na Odisseia que Homero sempre pede inspiração para as musas? Aí daí que vem as musas inspiradoras. Aí ele meio que deu uma acordada, né? Aí ele começou a prestar atenção na aula. Aí o professor falou, inclusive, as musas são as filhas da deusa da memória, que é Mnemosine, onde vem a amnésia. A amnésia é quando você perdeu a deusa da memória. Então, quando você tem acesso à memória, você tem acesso às musas. Daí vem a palavra museu, que é o lugar onde guarda a memória. Meu irmão, pela primeira vez ele levantou a mão. A turma inteira olhou e falou, caraca, o Thiago vai falar alguma coisa. Aí ele virou assim, aí o professor, pois não. Aí ele, maneira essa parada aí. Ia lá. Aí o professor era todo robozinho, sabe que o professor todo durinho? Gente fina, aula maravilhosa, mas o cara durinho falou, não entendi, tem alguma pergunta nisso aí? Você quer fazer alguma pergunta? Não, é apenas um comentário. Ele, mas qual é o seu comentário? Acabei de fazer, muito maneiro essa parada aí. Aí o professor, que parada? Esse negócio de musa e museu aí, pô. Caraca, meu irmão. Então, meu irmão, eu fui ouvindo essas histórias e tal, falei, cara, maneiro, mas eu não li ainda. Nem gibi eu não lia. Aí eu falei, e agora, meu irmão? Os amigos meus, tudo lendo em alemão, lendo em francês, eu nem em português eu li. Aí eu cheguei na estante lá de casa, falei, vou ter que pegar uma parada aí pra ler, né? Aí peguei, eu li uns livros assim, né? Crime e Castigo, Dostoiévski. Falei, pô, tijolão, acho que isso aí não aguento não, meu irmão. Aí eu olhei Contos de Charles Dickens. Aí eu falei, conto, acho que é uma historinha pequena. Aí eu levei esses livros pra faculdade pra ler. Eu tinha aula de manhã e depois à tarde eu ficava no intervalo lendo e almoçando, né? E você sabe Rio de Janeiro, né? 60 graus Celsius sempre. Aí você entra na biblioteca, os caras botam menos 50, já dá aquele choque térmico pra matar logo seleção natural, né? Já mata metade. Aí aquele frio do caramba, eu lendo, e as histórias eram tudo assim, contos de Natal, era tudo ambientado na Inglaterra no inverno. Meu irmão, eu comecei a achar que eu lendo, me transportei pra Inglaterra. E aí eu comecei a matar estágio, matar aula pra ficar lendo. Eu falei, essa parada de ler é maneira, cara. Então, essa experiência foi tão interessante que aí eu
eu fiz um flashback e falei, cara, como eu saí de um cara que era surfista, nunca tinha lido nada, pra uma pessoa que se amarra em ler. Aí eu escrevi um livro sobre isso chamado A Jornada do Leitor, eu não trouxe hoje aqui, mas tem lá na minha livraria ou qualquer lugar, né? Em Amazon, na livraria física. Então ali eu conto um pouco essa história. O que eu descobri que precisa acontecer? Você precisa entender que... Aí eu comparo a jornada do herói, do Joseph Campbell, que é uma jornada, a história de quase todos os heróis, né? O cara tá quieto em casa, aí alguém chama ele para uma aventura ou para um desafio, ele fala, não tô afim de não, mas acaba indo. Aí vai enfrentando vários desafios até ter o grande desafio do arqui-inimigo, aí ele morre e depois ele ressuscita. É a história de Jesus adaptada para os heróis, né? Se você pegar a história de Jesus e olhar o primeiro filme do Thor recente, que acho que é só Thor o nome, que no final ele morre, depois ele ressuscita, é a história de Jesus ali, idêntica, né? Então... eu adaptei a jornada do herói para a jornada do leitor. Que é tipo assim, em vez do cara não é nada e vira um herói, o cara nunca leu, vira um leitor. Entendi. Então existe uma série de desafios que você tem que vencer. E eu fui explicando os desafios que eu venci e eu falo, cara, isso aqui é um caminho. Se você quiser, eu te ajudo a vencer esses desafios. Aí cada capítulo eu mostro um desafio ali a ser vencido. É legal pra caramba. Eu também, hoje, porra, eu fico até com vergonha, mas eu já li muito mais. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu tinha o meu livro favorito, que eu li mais de uma vez e é doido, porque tem uns livros que quando você lê de novo, você, putz, até vê outras coisas ali. E o meu, gostava muito do Alexandre Dumas. Sim, sensacional. Pô, gostava muito maneiro. Mesmo, e dá pra ler tranquilo. Eu... Agora, pô, chega minha professora de português, de literatura. Aristotelina, o nome dela. Putz. Sério, Aristotelina. Certeza que ela era. Mas ela não gostava de ser chamada de Aristotelina, era chamada de Totinha. Entendi, pensei que fosse Teté. Era só a professora Totinha. Aí um dia chegou um aluno novo, ele falou, ela não gosta de ser chamada? Aí os caras falaram, não chama não. Aí ele levantou e falou, professora Aristotelina, posso ir ao banheiro? É claro que ele não praticamente repetiu, né? Depois ali fica muito mais difícil. Aí ela pega vida. e manda pra galera ler Iracema do José de Alencar. Com uma molecada de 12, 13 anos. Não vai rolar, né? É pra traumatizar, né? O cara fala, não, isso aqui não dá, é intragável, né? Hoje eu gosto, mas tu já chega com... É igual você chegar pra criança, vamos estudar física. Pega aí o princípio da incompletude, o teorema da incompletude do Heisenberg, do Gödel. Cara, não vai dar, né? Pois é, eu lembro... O Heisenberg é princípio da incerteza, né? Teorema da incompletude, que é do Gödel. Só pros caras da física não falar que eu citei errado.